Foi quase aí a maior zebra da Copa, né. Quase que a seleção volta para casa, sem o futebol, sem o título, sem a taça, mas a Inglaterra conseguiu a virada no fim, Harry Kane decidiu, eh, e avançou para as oitavas, está no caminho do Brasil aí numa possível quartas de final, numa partida que acho que o resultado foi o mais justo, acho que a Inglaterra mereceu vencer. Acho que não foi um jogo parecido, por exemplo, com o que foi Espanha e Cabo Verde, ou Portugal e o próprio Congo. Acho que foi uma partida, em alguns aspectos muito boa da Inglaterra, em alguns aspectos deixou a desejar, principalmente na contenção dos contra-ataques do Congo, eh, na atuação dos laterais. Acho que o O'Reilly e o Spence, tiveram alguma dificuldade de marcar os atacantes do Congo. Então vamos começar a falar aqui do jogo. Na Inglaterra, obviamente, era proposto que tivesse um pouco mais a bola. Se a gente for ver aqui, 60% de posse de bola no primeiro tempo, 59, né, sem grandes alterações. Mas a gente vai ver aqui que no início o Congo conseguiu as principais escapadas. Ele estava conseguiu uma, acho que na segunda escapada deles eles conseguiram um gol, ainda tiveram mais uma depois que a bola foi na trave, e aí a Inglaterra começou a pressionar, assim, e na minha visão não foi uma pressão meio que uma pressão morna, né. Acho que teve algumas chances, teve uma bola do Rashford que foi salva em cima da linha, teve uma bola já no teve 2 defesas em lances do Bellingham, eu não lembro se as 2 foram de cabeça, mas 2 boas defesas, em passe. Eh, Teve uma do Kane no final, acho que teve uma do Madueke também, que ele chegou ali para finalizar muito bem. Então uma Inglaterra que conseguiu atacar principalmente pelos lados. Eu acho que o Rashford fez uma boa partida, assim, no que se propôs. O Madueke também, os 2 foram substituídos ali mais ou menos com os 15, né, do segundo tempo. É, com 15. Então, assim, acho que o Rashford foi bem incisivo aqui, né, recebendo a bola, partindo para cima aqui, bem nesse estilo Rashford. Eh, a gente vai ver aqui 3 finalizações dele, né, teve essa que foi salva em cima da linha, teve uma outra de cabeça e teve mais uma que ele foi para o mano a já no segundo tempo, que ele vai para o mano a mano, ele consegue ganhar, corta para a esquerda e acaba chutando para fora, né. Mas achei que foi uma boa partida do Rashford, daquilo que a gente espera. A diferença dele para o Aaron Gordon, ele é um jogador que parte mais para cima, consegue criar mais uma situação de finalização para ele. Então achei que foi uma boa partida dele, achei também que foi uma boa partida do Madueke aqui pela direita, acho que ele conseguiu vencer bastante o Masuaku aqui nos duelos, achei que ele conseguiu bons dribles, e aí faltou principalmente o apoio do Spence aqui na lateral para ele. Ele teve 2 finalizações, eh a gente vai ver que ele participou bastante do jogo por 60 minutos, ele driblou bastante, ele tentou cruzamento e tal. Então achei hoje uma boa partida do Madueke. Faltou o apoio do Spence aqui, porque muitas vezes ele tinha marcação dupla, marcação tripla nele. Achei o Elliot Anderson um pouco abaixo, principalmente no primeiro tempo, o Declan Rice também. Acho que os 2 tiveram um pouco de dificuldade de conter a saída dos jogadores do Congo, né, do Mbuku, do Sipenga, do Issá. Acho que o Issá conseguiu, incomodar bastante esse meio-campo e a zaga da Inglaterra. Eh Uma boa partida aqui em geral da defesa do Congo. O Wan-Bissaka sempre muito bem defensivamente, é um jogador que é muito rápido, que gosta de duelar. Acho que o Mbemba e o Tuanzebe conseguiram segurar o Kane aí por quase 90 minutos, né. O gol do Kane sai aos 75 e 86, então aí seguraram o Kane por 75. A partida do Kane, foi apagadíssima até o momento do gol. Teve um lance ali que ele saiu na cara do gol e ele cavou um pênalti, pra mim não foi pênalti, ele deixa a perna e se joga. Eh Depois ele teve uma bola que sobrou no escanteio, que ele enche o pé e acaba indo em cima do goleiro. Então uma partida que até o minuto 75 era uma partida ruim do Kane. Se a Inglaterra é eliminada, iam falar que ele se escondeu, que ele não fez nada, e aí ele consegue achar 2 gols, né, um no cruzamento do Gordon, que entrou no lugar do Rashford, conseguiu, né, de alguma forma dar os 2 passes para gol. Ele dá um cruzamento, o Kane consegue se movimentar, antecipa o Tuanzebe e faz o gol. Depois ele recebe uma bola de costa ali no meio da área, pressionado pelos 2 zagueiros, ele consegue girar e mete a bola aí praticamente no ângulo, num chute forte. Então, no fim, acaba que o Kane decidiu a partida, né, fez os 2 gols, mas para mim o jogador da Inglaterra foi o Bellingham, muito ativo no campo todo aqui. A gente vai ver que essa circulação dele pela área, chegando bastante na área também. Eh, Grandes chances criadas, passes decisivos, 3 finalizações, assim, as 3 finalizações dele foram muito boas. As finalizações exigiram bastante do goleiro.
Então, assim, acho que, né, todo mundo fica naquela expectativa de rolar uma zebrinha e tal, não sei o quê. Acho que a Inglaterra foi para uma abafa, pressionou e acho que, né, durante boa parte do tempo não ficou tão refém assim dos cruzamentos. Acho que conseguiu criar algumas chances pelo chão, alguns cruzamentos que foram de jogadas bem construídas, não ficou, simplesmente socando gente na área e cruzando, né. Antes do gol do Kane, o Bellingham sai na cara do gol, acaba finalizando um pouco mal em cima do goleiro. A gente vai ver aqui que no segundo tempo eles conseguiram anular um pouco mais as escapadas do Congo, mas ainda assim o Congo conseguiu uma saidinha ou outra, né, a gente vai ver aqui gols esperados no segundo tempo, a gente vê 5 grandes chances criadas, então a gente vê que, pô, muita chance criada da Inglaterra, e você vê que nem finalizou tanto, foram 8 finalizações. No primeiro tempo também 8 finalizações, 2 chances criadas, então a gente vai ver um Congo que conseguiu resistir bem, jogou duro, acho que foi um time também que não jogou, muita gente falou do ferrolho do Paraguai e não sei o quê, né. O Congo não, acho que o Congo se defendeu como tinha que se defender, né, também não dá pra você jogar contra a Inglaterra de igual para igual, querendo, porra, ter a bola no campo de ataque, trocando passe e se deixando exposto para contra-ataque. Foi um time que se defendeu bem e que também tentou sair para o jogo, tentou construir jogadas, teve o gol, teve uma bola na trave, teve uma outra boa defesa do Pickford. Então não, não teve defesa, não, teve uma defesa do Pickford, não teve? No final do jogo? Posso estar enganado, mas, então acho que que foi um bom jogo de Congo, uma boa participação de Congo na Copa, né, sempre ficou aquele receio das seleções a mais, das seleções que ainda nunca tinham jogado a Copa do nível delas, e aí o Congo acaba empatando com Portugal, perde só de 1-0 pra Colômbia, ganha do Uzbequistão, vai para o mata-mata, consegue sair da frente da Inglaterra. E acaba tomando a virada no fim, mais na questão da qualidade técnica, né, o Kane é um jogadoraço por isso. Então a gente então uma excelente, assim, campanha do Congo, né, que não é estreante, porque teve aquela campanha com o Zaire, mas no futebol mais moderno agora, né, nesse novo modelo, primeira Copa aí depois de 50 anos. Então uma boa partida, do Congo, uma boa partida também da Inglaterra, acabou valendo o talento, a qualidade técnica. A gente já vê aqui um jogo com poucas faltas, né, então o Congo não precisou ficar apelando para as faltas, um jogo aqui que você vê na Inglaterra também não é aquele estilo, né, de Espanha, Portugal, que troca muito espaço, a gente já vê aqui 277 passes, o que não é muito, a gente vê aqui que não está nem longe do Congo, eh, porque a Inglaterra é um time muito mais incisivo, né, abre a bola nos pontas, no Madueke, no Gordon, no Rashford, no Saka, e eles tentam muitas vezes ir para o mano a mano, gerar jogada de perigo. O Bellingham sempre circulando ali por trás, do Kane, né, para chegar como um fator surpresa e também podendo se associar aos pontas. E aí eu senti um pouco mais falta do Henderson e do Rice aqui na construção das jogadas, na chegada ao ataque. Eh, Acho que os 2 poderiam ter jogado um pouco mais para o meio e um pouco de forma mais incisiva, para o time, né, não sei nem se a gente vai ver aqui as chances criadas, imagino que sejam de escanteio, não lembro de uma grande chance criada, mas a gente vê aqui, né, que o Rice não finalizou, muita ação com a bola, você tá jogando aqui, né, você não tá jogando tão longe do gol, se o time adversário tá fechado, eu espero que você tente uma finalização, o Henderson aqui com uma finalização também só. Então, esperava um pouco mais deles de incisivo, eles como um pouco mais de fator surpresa, né, aproveitando que o Bellingham se mexe bastante, senti um pouco falta disso, né, acho que um time que, não sei, parece que a primeira grande atuação da Inglaterra foi contra a Croácia, aí depois sofreu muito contra a Gana, com uma linha baixa e, né, não conseguiu gerar tanta chance de gol, não acho que o goleiro de Gana agarrou muito, por exemplo, para evitar a derrota na Inglaterra, ainda teve aquele pênalti não dado pra Gana, eh, e aí depois joga contra o Panamá, né, e tem muita dificuldade de furar o bloqueio do Panamá, os gols só saem no segundo tempo, uma linha baixa de novo, a Inglaterra se complica, então a Inglaterra tem mostrado aí uma certa dificuldade de furar os bloqueios dos adversários, eh, conseguir, atacar com tranquilidade sem gerar espaços atrás também. Acho que hoje gerou bastante espaço atrás, né, não sofreu mais talvez pela falta de talento ali, né, de jogadores um pouco melhores na seleção de Congo. Então acho que tem tudo para fazer um bom jogo com o México, acho que não vai ser parecido com isso, porque eu não acho que o México vai jogar, né, no contra-ataque ou qualquer coisa, acho que o México vai tentar também ter a bola, e aí acho que tem tudo para ser um jogo mais like cá, um jogo mais parecido com o que foi a Croácia. E aí acho que a Inglaterra tá bem nesse sentido, né, acho que a atenção fica aqui para o O'Reilly e para o Spence, que vão ter que atacar, né, principalmente para o Spence, que vai ter que defender o Quinones, e para esse meio campo aqui que vai ter que acompanhar bastante a marcação, né, eles são jogadores mais pesados,
não são jogadores lentos, mas o time do México é um time que se mexe bastante. Então, acredito que a Inglaterra vai tentar fazer um jogo aí um pouco mais físico na marcação, um pouco mais de homem a homem, um pouco mais de contato físico, e é isso, né, acredito que esse vai ser um jogo divertido, acho que a Inglaterra entra como favorita, assim como entrou contra a Croácia. Acho que o México deve sair mais para o jogo do que a Croácia saiu, acho que a Inglaterra atropelou a Croácia, não só porque a Croácia não saiu para o jogo, mas porque a Inglaterra não deixou. E é isso, né, acho que a Inglaterra aí parece estar um pouco caindo de nível ao longo do tempo, né, passando da co enquanto a Copa passa, parece que não tem a certeza ainda nos pontos, né, talvez o Madueke seja a certeza, mas ainda existe alguma dúvida entre, Rashford e Aaron Gordon. Também não duvidaria aí se de repente surgisse alguma novidade aí nas laterais. Né, achei que a partida do Spence hoje, não foi tão boa, a partida mas ainda foi um pouco melhor que a do que a do O'Reilly, achei que o O'Reilly, né, deixou muito a desejar na marcação, ele que é um cara alto, um cara rápido, um cara que tem passada larga, que chega bem à frente. Então é isso, né, essas aí foram as abobrinhas faladas da Inglaterra, que agora vai para as oitavas, se passar, possivelmente o adversário do Brasil, nessa Copa. E é isso. Valeu, um abraço.